E aí, meus compadres, sejam muito bem-vindos ao meu canal de história aqui no YouTube. E hoje estaremos falando sobre as revoluções russas. Por isso, vai logo curtindo aí, descendo o dedo no like deste vídeo e se inscrevendo no meu canal para mais temas históricos. E roda a vinheta, meu editor. Sendo que o editor sou eu, né? A vinheta de hoje foi enviada pelo meu querido aluno William de Agro 2. Um salve pra ti, viu, William? E todo vídeo eu quero uma vinheta mandada pelos meus alunos. Eu não quero repetir vinheta aqui não, viu? Chega de enrolação e vamos pro tema, né, rapaz? Para podermos compreender como essas revoluções foram se organizando, precisamos compreender como estava a Rússia antes da Revolução. A Rússia ela estava organizada dentro de um império que era formado por um mosaico de diversos povos e línguas. 85% da população russa estava dividida em mujiks, que era o nome dado aos camponeses russos. A Rússia vivia dentro de um regime teocrático, do qual o czar, que era o nome dado ao rei russo, controlava esses mujiks e, apoiados por uma nobreza e pelo catolicismo ortodoxo, controlava essas massas dentro do império. No final do século XIX, o imperador Alexandre II ele vai criar toda uma política de industrialização e modernização do império. Graças ao grande afluxo de capital estrangeiro, principalmente vindo da Inglaterra, França e Alemanha, vários desses mujiks vão ser deslocados para os grandes centros urbanos para então, enfim, trabalharem nas fábricas russas. Nós sabemos que a condição dos trabalhadores nessas fábricas, elas eram muito precárias. Com o passar dos anos, nós temos a formação de inúmeros grupos políticos que desejavam uma revolução dentro do sistema político russo. Entre os principais grupos que queriam a abdicação do czar estavam os mencheviques e bolcheviques. Os bolcheviques, que significa maioria, desejavam que os operários se unissem em torno de uma revolução radical para a retirada do czar do poder. Já os mencheviques, que significava a minoria, eram grupos da burguesia que desejavam retirar o czar do poder, mas instaurando uma república no lugar do governo teocrático russo. Lembrando que os dois grupos queriam uma transição para o socialismo. A partir das reivindicações, muitas vezes puxadas por esses grupos, tivemos uma série de eventos que culminaram com a Revolução de outubro de 1917. O estopim para o início desses movimentos foi o episódio conhecido como Domingo Sangrento em 1905. Trabalhadores da usina de Putilov organizaram um boletim com diversas reivindicações de melhorias de trabalho, melhores salários e melhor expediente. Acontece que os chefes da usina de Putilov simplesmente tacaram o pé na bunda desses trabalhadores. Isso fez com que esses trabalhadores organizassem outro movimento que marchou para o Palácio de Inverno, onde o czar morava. E o que vocês pensam que os soldados do czar fizeram? Houve um intenso tiroteio do qual centenas de pessoas saíram mortas e feridas deste conflito. O Domingo Sangrento ele vai causar a explosão de diversos confrontos e a formação dos sovietes. Os sovietes eles eram assembleias formadas por soldados, camponeses e operários que procuravam discutir mudanças para uma nova Rússia que fosse libertada do czar. Devido à série de movimentos sociais, o czar russo da época, Nicolau II, que vai se tornar um dos grandes pivôs para que a revolução se fortificasse, numa tentativa de apaziguar o movimento revolucionário, vai criar a instituição da Duma. Ela era basicamente uma assembleia com representantes da alta burguesia e da nobreza que agia de forma consultiva, só que não tinha muita serventia. Fora que, se não bastasse tudo o que estava acontecendo, em 1914 a gente tem o início da Primeira Guerra Mundial e a Rússia ela vai participar ativamente desse conflito. As insatisfações que a população teve com o czar russo e
com o que estava acontecendo ao exército russo na Primeira Guerra Mundial, levaram ao desenrolar do segundo grande evento que iria culminar na Revolução Definitiva. Em 1917, em fevereiro no calendário russo, mas no dia 8 de março no calendário ocidental, uma greve de trabalhadoras do setor de tecelagem da cidade de São Petersburgo fez uma greve geral e conclamou que outras classes de trabalhadores também fossem marchar com elas em protesto por melhores condições de trabalho. E notem a data, né? 8 de março, não é à toa que o Dia da Mulher foi colocado nesse dia como homenagem às trabalhadoras da tecelagem russa que fizeram esse movimento. A partir dessas manifestações, uma série de movimentos começaram a surgir e a se inflamar, intensificar ainda mais dentro do Império Russo. Bolcheviques e mencheviques, eles vão organizar esses movimentos e começarão a pressionar ainda mais o governo russo. A população em geral estava tão envolvida com a revolução que o Nicolau II pediu para os seus soldados reprimirem uma marcha ao Palácio de Inverno e os soldados simplesmente se recusaram. Até porque, né, os militares eles queriam apagar a mancha do Domingo Sangrento e da besteira que eles tinham cometido. Com a queda do czar em fevereiro de 1917, a Duma, aquela instituição da qual a gente tinha falado, vai tentar salvar um pouco que tinha restado da alta burguesia russa e da nobreza e vai fazer um acordo com os bolcheviques e mencheviques para a formação de um governo provisório. Esse governo provisório ele era controlado por uma burguesia liberal, só que agora aliada com o soviete de Petrogrado, que era o centro dos bolcheviques na Rússia. Os mencheviques eles ficaram meio que ali no meio das duas balanças entre esses dois grupos. Com o passar dos meses, a polarização política se acentuou ainda mais dentro da Rússia revolucionária. E eis que surge, dentro dessa polarização, o nosso querido amigo... Peraí que eu vou ler o nome desse fela da gaita aqui, que, oh meu Deus do céu, não sei o que é que a mãe dele tinha pra botar esse nome nele. Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Vladimir Lenin ele vai lançar as teses de abril, das quais ele queria a paz imediata e a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, a dissolução do governo provisório, a transferência do poder aos sovietes, a supressão da polícia, do exército e dos funcionários do Estado, o confisco das grandes propriedades rurais e a nacionalização da terra, a fundação de um Banco Nacional Único, o controle de uma produção social e da distribuição dos produtos pelos sovietes. Acontece que muitos dos levantes foram suprimidos pelo governo provisório e o Lenin teve que fugir para a Finlândia. Arregou! Porque senão, né, o cara ia ser morto. De março a outubro de 1917, a Rússia passou por uma série de movimentos e levantes e protestos e greves, e isso foi desgastando ainda mais a imagem do governo provisório. Em outubro, Lenin retorna da Finlândia, desarregou, e juntamente com os grupos bolcheviques, ele vai criar o Comitê Militar Revolucionário do Soviete de Petrogrado. Esse comitê ele vai organizar a famosa Guarda Vermelha, que era chefiada por Leon Trotsky, um dos grandes revolucionários bolcheviques. E tendo o apoio popular, tendo o apoio militar, esse comitê vai tomar o poder do governo provisório e instituir a nova Rússia. Com os grupos bolcheviques no poder, eles vão anular diversos privilégios que a nobreza russa, a nobreza czarista russa, tinha antes da Revolução. Irão determinar a separação da igreja e do Estado, estabelecendo também uma liberdade de expressão da imprensa, também liberdade para greves e protestos, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial através do Tratado Brest-Litovsk, e também o governo bolchevique vai tentar ali mediar as relações entre os diversos povos que viviam dentro da Rússia. Mesmo com a tomada do poder pelos bolcheviques, eles acabam não tendo o controle político total russo. Diversas forças apoiadas por outras nações europeias que não desejavam que a revolução bolchevique, que era essencialmente uma revolução socialista, se espalhasse pela Europa, antigos oficiais que apoiavam a monarquia e uma parcela da população que ainda
desejava que o czar estivesse no poder, vão tentar suprimir a revolução. O Comitê Revolucionário Bolchevique vai reorganizar suas forças e vai criar o famoso Exército Vermelho, que seria o exército soviético dentro da Revolução e ao longo de todo o século XX. Leon Trotsky impôs uma rigorosa disciplina ao Exército Vermelho, fora que, dentro desta guerra civil que se abriu na Rússia entre o Exército Vermelho e as forças antirrevolucionárias, o governo de Lenin vai implementar o que é conhecido como comunismo de guerra. Nesse comunismo de guerra, ele instituiu uma economia de troca, proibiu o comércio privado e confiscava toda a produção agrícola para que o Estado redistribuísse a população por eles mesmos. Toda essa guerra civil vai terminar em 1921, com a vitória do Exército Vermelho, das forças bolcheviques e do socialismo na Rússia. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para qualquer dúvida, qualquer coisa, sugestão, deixem aqui nos comentários do vídeo e vamos compartilhar esse vídeo, para que a disciplina de história se torne um tanto mais relevante aqui no YouTube, aqui no Brasil, que está precisando, gente. Beijo!